Oi, gente, vocês estão assistindo a Conexão Rock, a nova geração pergunta. Eu sou a Bruna, sou da unidade da Vila Leopoldina e eu sou vocalista. Eu sou o Rafael, da unidade Vila Leopoldina e sou baterista. Eu sou o Arthur, eu sou da unidade de Santana e sou guitarrista. Eu sou o Felipe, eu sou da unidade de Santana também e eu sou baterista. E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Cantor, compositor e ícone do rock brasileiro, Supla. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Supla? I'm alright, how are you? Tudo em cima? Com uma carreira que vai do punk ao pop rock. Ele ficou conhecido por hits como Garota de Berlim, Green Hair e por sua presença irreverente e estilo inconfundível. Além da música, Supla já passou por várias emissoras sendo ator e apresentador e continua sendo, desde os anos 80, um grande símbolo da cena musical brasileira underground. Supla, seja muito bem-vindo à School of Rock. Você aqui é sempre muito bem-vindo em qualquer unidade, pode ter certeza. A gente quer... Hoje, muito obrigado também por vir aqui para compartilhar sua história, sua música e tudo o que você sabe para poder compartilhar com a gente e ajudar. Sim, obrigado pela apresentação. E faltou só bossa nova, panca nova, que é um estilo que eu acho que foi o que acho que talvez tenha sido uma das maiores contribuições musicais, que foi uma coisa que eu inventei com meu irmão João Suplicy, que é uma coisa que mistura punk com bossa nova. E isso aí, com essa mistura, levou a gente a tocar pelo mundo, sabe? Então, assinamos um contrato com uma gravadora americana, fizemos inúmeras turnês fora do Brasil e é uma coisa que eu gosto bastante. Mas é bom ressaltar que não adianta você fazer uma mistura musical se você não tem, pelo menos no que a gente se propõe a fazer, são boas canções. Se você não tem uma boa canção, se você não está cantando o que você realmente acredita e tem um ritmo bom, uma harmonia boa, uma visão boa, né, da letra, da entrega, não adianta nada fazer mistura. Você tem que ter uma boa canção, porque com uma boa canção você também pode fazer, vou fazer essa canção em estilo rock mais pesado, vou fazer essa canção em estilo reggae, mas se não tiver a boa canção, não adianta fazer nada. Então eu só queria dar esse salto, né? Toque. A gente vai fazer umas perguntas pra você. Primeiro eu gostaria de começar te perguntando, como que você começou na música? Eu comecei na música tocando bateria. Como a gente estava conversando ali antes, o meu vizinho, ele já tocava violão, tinha guitarra, os irmãos dele e tal. Eu tinha uns 12, 13 anos. E aí eles tinham tinham discos do David Bowie, do Cat Stevens, e logicamente dos Beatles. E tinha Roberto Carlos também, essas coisas. E aí eu montei minha bateria numa cadeira de couro, pac, marcando o tempo. E aí foi assim que eu entrei na música, né? De verdade. Supla, como foi crescer numa família, né, que tão conhecida e, ao mesmo tempo, construir sua própria identidade artística? Bom, o que eu posso falar dos meus pais é que eles sempre me apoiaram, né, no que eu quis fazer. E me lembro meu pai falando para mim, é muito importante que você, não importa o que seja, se dedique-se, né? Tem que se dedicar no que você está fazendo, não importa o que seja, mas se dedica com isso daí, né? Os seus pais compraram um instrumento para você? Minha mãe, depois de muita encheção, comprou uma bateria assim, chamada Saema, né? Depois eu ganhei uma Golpe, depois eu ganhei uma Ludwig, e foi aquele processo, né? Vamos ver se é só fogo de palha mesmo, se gosta e tal. Mas eu me lembro que quando eu entrei, assim, eu estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, e eu já estava tocando em vários lugares, isso com 17 para 18 anos, eu já estava tocando em vários lugares com a minha banda, chamava Tóquio. E muita gente de gravadora estava indo e falou, vamos contratar esses meninos, e aí contrataram. Aí eu comecei aí tinha um programa no Brasil que se chamava Chacrinha, e quando você ia nesse programa, você ficava famoso no Brasil todo, né? Se você não fosse nesse programa, você ia continuar tocando só na sua cidade, né?
E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? E comecei na faculdade, mas eu já estava ali na faculdade estudando economia e eu nem sabia o que eu queria fazer realmente. Mas eu sei que eu gostava muito de música e já estava começando a trabalhar como músico de verdade mesmo, né? Ia fazer o show na cidade, no interior, ou pelo Brasil todo, devido às aparições nesse programa Chacrinha. O programa do Chacrinha tinha bastante o playback, né? Isso Sim. aí tinha bastante. Não era só lá, era em todos os canais da televisão. Faustão e tudo mais, né? Faustão nem existia nessa época. Mas antigo. Ele era um anos comentador 70, né? de futebol. Mas nesse aí que você chegou... Ele veio depois. Ele veio nessa época, ele era da Bandeirantes, era Perdidos na Noite, que eu também fui no programa. Mas então, quando você foi no Chacrinha com o Tóquio, Sim. eles já tinham lançado um álbum, algum single pra dar o play? Senão você nem ia lá. Você tinha que ter um álbum e era toda uma armação com as gravadoras. Então já foi depois de todo esse processo, as gravadoras já te viram no bar, gravaram um disco e tudo sim. mais? Só assim você ia no Chacrinha. Tinha que ser da gravadora, com certeza. Sim, era assim. Mas voltando um pouquinho no assunto que você falou da sua primeira bateria, né? Depois você que foi ganhando outras. Nessa que você entrou de cabeça mesmo no mundo musical, qual foi a primeira música que você aprendeu? Tipo, foi um gosto seu ou alguém falou, não, você tem que aprender isso, tal, tudo mais? Houve alguma coisa assim? Eu acho que eram todas as músicas. Eu gostava de ficar na frente do espelho cantando, eu acho. É uma coisa de moleque mesmo, né? Com uma raquete de guitarra, eu não sabia, então... Mas eu cantava todas, o disco inteiro. Se você falar uma dos Beatles, eu acho que de um álbum, acho que eu já sei a próxima que vem logo em seguida. Então eu não me lembro, acho que eram todas, né? Eu gostava mesmo. Então é uma relação de amor mesmo, né? Para poder chegar e trancar a faculdade e nunca mais voltar. Não recomendo isso a ninguém, porque a vida artística não é... Eu conheço tanta gente que começou e sumiu no meio do caminho, sabe? Então, mas você tem que acreditar em você e você tem que ter a perseverança. Tem muita gente que tem muito talento, mas não tem aquele gás para continuar, sabe? E você tem que tirar aquela energia de algum lugar para continuar. E eu estou fazendo isso já, sei lá, quase 40 anos, né? Mais ou menos. E sempre com a mesma vontade de trazer uma música melhor, sabe? Falar, essa é melhor. A procura daquela música que vai tocar o coração de todo mundo. Tô com uma nova aí que eu acho que tá indo muito bem. Ela se chama Livre. Acabamos de lançar. Tá muito legal esse som. Então, aproveitando o assunto que você falou, o que você acha que fez você se manter assim no pódio sempre? Porque você é conhecido desde a década de 80, mais ou menos 83, 84. E o que fez você... 86. 86? 86. Tá. O que fez Mas eu já você... tocava, assim. Sim. O que fez você continuar no pódio sempre? Eu acho que... Por ter também feito vários outros tipos de trabalho, não só na música, me abriram várias outras oportunidades, como fiz novela, fiz minisséries, fiz filme, fui apresentador de televisão, todas essas coisas. E também eu dei tempo para minha vida, para poder viver de verdade também, porque a vida é uma só, sabe? E a vida passa assim rápido, num piscar de olhos ela pode passar, ela vai rápido, viu? Então tem gente que prefere ficar parado e não fazer nada. Eu optei por ir atrás da minha vida. Então, uma coisa que eu acho legal falar aqui pra vocês, eu comecei muito cedo. Assim, tive a sorte de estar numa banda boa, estar no lugar certo, na hora certa, com a roupa certa, com o tipo de som certo. Né, nos anos 80, eu tinha 18 anos e a banda Tóquio tinha tudo isso. E a gente, deu aquela estourada. E depois eu fiz um filme, e aí a banda infelizmente terminou e tal. Não foi nem eu que quis terminar a banda, que eu adoro essa coisa de turma, de gangue, tá junto, assim, sabe? E aí eu tive que ir solo e tal. E aí eu falei, quer saber?
ser filho de político e... sei lá, eu quero ir pro berço do rock and roll, do punk rock mesmo. Eu fui para Nova York, eu morei 7 anos lá. E eu tinha dinheiro para ficar uns 5, 6 meses que eu tinha guardado. Eu morava com os meus avós. E aí eu larguei tudo aqui. Tinha um contrato com uma gravadora. Fui convidado para fazer o papel principal da novela da Globo. Eu larguei tudo para ser Mr. Joe Pizza em Nova York. Joe Pizza é uma forma de se falar para fazer qualquer tipo de trabalho, para viver lá. E quando acabou o dinheiro, os meus pais, lógico, falaram: olha, ninguém vai ficar te sustentando aí, né? Você tá ligado? Então tudo bem. E aí eu resolvi ficar. E lá eu fiz vários trabalhos. Tipo, desde fui pedreiro, quebrava banheiro, jogador de futebol, fazia as minhas camisetas e vivia uma vida muito simples e era uma pessoa muito livre, né? Com a arte mesmo. E ali até onde eu tive essa ideia de querer fazer essa mistura de punk com bossa nova, né? Mesmo tocando numa banda hardcore lá, que era a mistura de heavy metal, punk e hardcore, chamava Cycle 69. Então era uma coisa que eu tinha muita liberdade de simplesmente ser o que eu quisesse ser. Isso foi muito importante para mim. Eu podia ter ficado aqui no Brasil, né? Poderia ter ficado aqui no Brasil, mais acomodado, numa zona de conforto, né? Mas resolvi largar tudo e viver essa experiência lá fora, que me deu muita bagagem para ser o que eu sou hoje em dia, né? Não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, porque cada um tem sua caminhada na vida, sabe? Mas foi uma coisa muito importante para mim. Me deu toda a bagagem para ser o que eu sou hoje em dia, né? E era muito bom não ser filho de ninguém. Era muito bom, porque você também, sabe, e até o sucesso que eu tinha aqui no Brasil, lá ninguém me conhecia. Então isso me deu, sabe, a visão de dar valor para as coisas de verdade, sabe? Desde estar aqui com vocês aqui, trocando essa ideia, entendeu? Isso me deu esse sentimento. Até o valor da vida mesmo. Por exemplo, só de você estar aqui respirando, você ter, sabe, perna, pé, mão, ouvido, sabe? Para poder ir atrás das coisas e fazer. Imagina se você ficar... Lógico, não, né? Bater aqui na madeira, sofrer um acidente e ficar paralítico, seja tetraplégico, sei lá o quê. Imagina, eu tenho um grande amigo meu, era um cara que mais... O nome dele é Jesse Mellon. Ele é o cara que mais incentivou o cenário de Nova York, das bandas lá. Cara, ele foi jantar um dia, depois de ter feito um show, ele não andou mais, uma doença. Isso foi ano passado. A gente estava fazendo turnê agora na Argentina, ele está lá na Argentina porque na Argentina tem uma coisa de células e que pode fazer ele voltar a andar, né? E ele filma tudo isso. Então eu digo sabe, essas coisas simples da vida, saber dar valor para essas coisas e ter sempre essa positividade para conseguir as coisas também. Negatividade não traz, nem leva ninguém a lugar nenhum. Next question. Posso só te fazer uma pergunta? Supla, você dá muito valor a essas coisas, é muito bonito ver você falando sobre isso, por sinal, e que você foi uma pessoa que viu vários cenários, vivenciou várias coisas e etc. Quando foi que você teve esse estralo, sabe? Tipo, que você tinha que fazer as coisas pra conseguir? Bom, primeiro a vida não é fácil, você tem que sobreviver, né? A vida é survival, né? É correr atrás das coisas, né? Então, eu acho que uma coisa importante que eu vi o Ray Charles falar, aquele grande músico, hit the road, Jack, né? Tá ligado? Ele falou uma coisa assim, para quem tá começando, o que você teria de dar uma dica? Ele falou, olha, primeira, logicamente, é acreditar em você, né? Isso, com certeza, acreditar em você. Segundo, praticar, né? Com certeza, praticar, seja lá o que você fizer. E terceiro, você ter a noção se a sua música tá boa mesmo. Você tem que ter essa noção, né? Você tem que ter essa noção. Nossa, não, minha música não tá tão boa ainda, entendeu? Não, ela tá muito boa. Então você tem o ouvido,
né? E você pode escutar todo mundo que... Hoje em dia a gente tem muita informação. Você pode escutar, por exemplo, qual é a banda que você gosta? System of a Down. Então, veja o seu som, se tá ali, tá no mesmo nível que o System of a Down, como é que tá? Sabe, você tem que ter essa noção. Impossível chegar? Não, tudo é possível na vida. É só você tem que acreditar e se dedicar. E você vai chegar, né? Mas tem que ter isso. E o caminho... Que nem dizem rock and roll, it's a long way to the top if you want to rock, you know? So, eu acho que a dedicação e a sorte não aparece do nada, só aparece para quem trabalha. Tem que trabalhar, champs, isso é o que importa, né? Essa dedicação. Supla, como é o processo criativo para criar suas músicas? Pode ser de qualquer jeito, meu. Às vezes eu faço no violão uma melodia. Geralmente eu canto, I mumble anything. Eu canto qualquer coisa no violão. E às vezes saem algumas palavras já que estão no meu inconsciente, sabe assim? E eu também tenho minhas anotações, né? E várias músicas saem assim. Já saiu música só cantando a melodia mesmo, sabe assim? A melodia e saiu a canção. E também tem, hoje em dia, essa música que eu falei para vocês, que se chama Livre, foi uma música que eu fiz, foi a primeira música que todo mundo da banda participou. Desde o baterista até o guitarrista e o baixista. Então a gente se reuniu, como a gente faz, e fizemos um jam, né? Eu já tinha algumas coisas escritas da letra e tal, e a gente começou a tocar e tal. Falei, nossa, esse riff tá bacana. Aí eu já coloquei meio uma melodia, e aí a gente foi esculpindo a canção, e ela ficou pronta. E ela é uma a grande inspiração dela, a gente fez uma regravação da banda The Ronettes, né? Com aquela música Be My Baby. Be my baby. Então, é uma música que me faz até lembrar. Uma vez o John Lennon falou assim pro Paul McCartney. Eles estavam gravando I'm Gonna Kansas City, essa música, né? E ele falou assim pro Paul: Hey, man, você tem que cantar como se sua cabeça fosse explodir, tá ligado? Então, é uma música que exige bastante de todo mundo da banda. Eu digo explodir porque ela canta lá no alto, e é todo mundo cantando, e é super lá no alto. E esse final de semana foi a primeira vez que a gente tocou ela ao vivo. Eu falei, nossa, será que vai sair? E ela saiu, cara. A cabeça de todo mundo saiu explodindo. Foi muito bom a sensação, sabe? Passou uma coisa de coração mesmo. E o público percebe isso, com certeza. Eu vejo também que você canta com muito poder, né? Você chega, supla ego, né? Você chega, você dá muito poder, né? Você canta com bastante afinco. Teve uma parada que eu vi o Dave Lee Roth falar, ex-vocalista do Van Halen. Ele falou uma coisa muito verdadeira. É uma grande aula que ele falou. Ele tinha um professor que tava em campo de concentração, tinha até números, né, do nazismo, né? E ele falou pro Dave Lee Roth, que ele foi professor do Dave Lee Roth, né, de voz. Quando você canta como se sua vida dependesse disso. Like your life depends on this. Então é assim que eu penso. Que você canta assim desde o começo da sua carreira, né? Quando eu comecei, modéstia à parte, eu acho que eu melhorei muito como cantor. Mas eu era tipo um garoto, assim, sabe? Tipo, tava começando. Eu tava meio pelado, assim, porque eu não tava totalmente preparado. Mas se você ficar esperando essa coisa, agora eu estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Você tem que já ir pra cima, entendeu? Se você esperar pra ficar perfeito, talvez esse dia nunca chegue. Você tem que ir em frente, meu. E você sabe brincar bastante com isso, né? Vamos pegar, por exemplo, Green Hair, né? Que você canta mais tranquilo, mas aí depois chega encolerado, você dá uns berros, né? Vai de acordo com a intenção da música, né?
a intenção da música, por exemplo, eu estou cantando uma música meio romântica, então eu não vou berrar pra... you know, I'm just singing like light, you know, I'm just gonna sing like politely, you know, it's like, mas você vai, sabe, você está querendo charm a little lady, right? Você está querendo, sabe, jogar o seu charme para uma menina, você vai falar com ela de uma forma agradável, né, no ouvido dela, ou sei lá, né, assim, vai chegar berrando no ouvido da moça e falar, stop! Então cada música é uma intenção, né? Então, como você falou agora, não sabia se essa música ia sair no palco desse show que você fez nesse fim de semana, que todo mundo saiu com a cabeça explodindo. Você já teve alguma vez que você tipo deu alguma coisa muito errada e você teve que improvisar? Já, várias vezes. Final de semana agora mesmo, a gente estava tocando. Baterista, batendo ali no bumbo. Próxima música, eu olhei pra ele. Cadê? Não vai começar, champs? What the fuck's going on, man? Quebrou. A pele do bumbo furou. Oh, really? Bom, eu não vou ser comediante agora, cara. Bom, aí já olhamos, vamos tocar uma música sem que não tenha bateria, né? Assim, só um exemplo, por exemplo, né? Mas você tem que saber se virar ali, né, na hora. E aí a gente tocou uma música que não tinha bateria. Tinha só o tecladista e o violão. E beleza. E foi feito. Deu tempo do baterista se arrumar, colocar uma fita, trocar de pele rápido e beleza. Mas tem que pensar rápido ali na hora, né? E é muito importante quando você está dando um show para uma plateia, se o som tá ruim para você, a plateia não precisa saber disso. A plateia está lá para se divertir, para curtir o momento. Esse é um grande toque que eu estou dando para todo mundo. Sabe, lógico, se o som estiver muito ruim indo para frente, mas às vezes assim no palco, que a gente pega isso às vezes em festival, sabe, o som não tá muito legal, vamos embora, porque o cara do som na frente, ele tá deixando o som legal. E o público não tá nem percebendo isso que tá ruim aqui com vocês. Mas se você passa essa energia negativa pro público, já tira aquele encanto, entendeu? Esse é um toque muito importante. O próprio Ed Mota, lembra? Ele fez aquele negócio, ele falou lá do negócio... não era o hold que entrou e tal, e não precisa fazer essas coisas, sabe? Mas seja mais esperto. Presta atenção, o público não precisa saber disso, o público está ali para curtir. Depois você fala com o cara e melhora, porque às vezes a pessoa errou também e todo mundo erra. Então, sabe, tem que ter um lado humano para dar um desconto também, depois não vai mais errar. Entendeu? Agora, se o cara errar pela segunda, terceira e quarta, aí você manda embora. Aí não teve jeito mesmo. Não precisa ser na frente de todo mundo. Aí também o cara tá, né? Sleeping on the job. Tá dormindo no trabalho aí, né? Que nem a música diz. Raindrops que falling on my head. Essa é sua água, eu vou roubar. Pode roubar. Que? Ô, Supla, antes de entrar no palco, você faz algum ritual pra você se preparar? Tipo, não na questão da performance, né? Que você é muito performático. Ou na questão de voz, assim, etc. Cara... Eu sabe, às vezes eu faço, mas uma vez eu vi o Morrissey falar, do Smith, ele falou, você faz alguma coisa? Não, eu subo lá e vou cantando. Eu sou meio assim um pouco. Eu dou uns berros para ver se tá saindo como eu conheço a minha voz. E tá beleza, mas é bom aquecer a voz, é bom aquecer a voz. Não precisa seguir o que eu tô falando, não. É importante você aquecer sua voz. Né? Se mexer e tal. Eu faço umas coisas dessas antes. O que eu gosto é ter o violão no camarim antes, que a gente canta um pouco, aí já dá aquela aquecida. Ô Supla, quando você entrou no mercado musical, o que você mais achou mais difícil? Se manter ou começar? Se manter é o mais difícil. Porque o começo, se você tá com toda aquela hype, né, que tá aí com você, e a gente começou com muito hype, mas depois se manter é complicado. Aí você tem que saber qual vai ser a próxima jogada, né? E aí você tem que estar atento às coisas do mercado. Como eu disse, tem muita gente com talento que não tem essa fibra para continuar. Falando sobre o Raul, lançada a série, né? Atualmente você interpretou o Elvis Presley, certo? É tipo um Elvis, assim, mas porque o Raul, ele tinha 3 personagens imaginários que ele conversava. Um era Don Quixote,
temos Jesus Christ, Jesus Cristo, e outra era o Elvis. Eu sou meio um Elvis, assim. O Elvis alternativo, assim, mais ou menos, na parada. Então eu troco uma ideia com ele. Foi legal ter feito esse filme. Ter atuado como Elvis, considerado por muitos o rei do rock, né? Como é que fica essa coisa de... Tem muitas influências para muitas pessoas. O Elvis, com certeza, foi influências para muita gente. Para mim? Para você. Muito. Eu queria perguntar um pouco por você, que a gente estava conversando um tempo atrás também, né? Sobre os Beatles, suas influências sobre os Beatles. Muita gente compara você ao Billy Idol, não? Sim. E queria falar sobre suas influências, né? De onde é que você pegou todo esse jeito extravagante, o estilo de música? Toda essa coisa punk, ela veio desde o... às vezes eu penso, eu sou tudo isso junto, assim, sabe? Tipo um David Bowie, um Billy Idol, um Sid Vicious, o The Clash, o Stray Cats, né? Essa parada meio punk, assim, o The Damned, né? John Lydon, I fucking love John Lydon, mesmo ele com umas ideias meio assim, meio malucas hoje em dia, que vão um pouco diferente do que ele falava. Mas John Lennon também sempre gostei muito, né? George, tanto que a gente tem tocado bastante em algumas apresentações, músicas dos Beatles e tal, né? Então acho que as influências são bem importantes, assim, sabe? Porque é o que forma você, né? E aí o que é importante você fazer é você saber colocar todas essas influências juntas e fazer você mesmo, né? Eu tenho respeito porque quem faz banda cover, porque é um trabalho, sabe? É uma devoção, né? Mas eu optei por seguir fazer o meu próprio trabalho, entendeu? Mas se você for pensar bem, Elvis Presley também, ele não compôs tantas canções, né? Ele era mais até um intérprete. Acho que ele fez Love Me Tender e mais algumas. Quem fez pra ele era um rapaz negro chamado Otis. Inclusive o Elvis copiou o jeito dele cantar. Só que o empresário não permitia falar na época. The Colonel. Isso é fato. É fato. Muita gente critica o Elvis por causa disso também. Mas tudo bem. Eu gosto muito da voz do Elvis, criticando ou não. Pra mim é uma voz aveludada, principalmente nas músicas românticas. Teve alguns que surgiram na época também que o Elvis pegou, assim, bastante referência, né? Parece. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você falou muito artistas que você se inspirava. Teve algum que surgiu, que você admira muito? Isso foi mudando com o tempo ou continuou assim? Sempre estamos abertos aí para escutar novas pessoas, né? É importante que se renove, né? Eu acho importante, sabe? Artistas novos que vêm. Agora não me veio ninguém na cabeça assim, né? Mas qual o nome daquele artista que fica dando uns flip-flop? Benson Boone. Então. Sei lá. Qualquer dia ele tem que tomar cuidado, né? Mas é legal, assim, tipo... Mas... assim... Tô esperando pra vir ainda mais coisas aí por aí, novas e tal, né? Tem muita banda aí de vários estilos tocando e tal. Me deu um branco agora, mas eu sei que tem muita gente fazendo boa música. Não só em campo de rock, como em MPB, em música geral mesmo, sabe? Na região punk, né, punk rock, rock and roll, né, mas que você canta é um pouco, nós não vemos tantos assim, mas atualmente a gente vê que, tanto que o novo single que você lançou, Livre, é do Supla e os punks de... Boutique. Os punks de Boutique, né. Essa aí já era uma banda existente ou você chegou e decidiu pegar de apoio e tal? Não, eu que montei a banda, tava na pandemia, eu precisava de uma nova banda. E aí eu tava com o baterista e a gente pegou os dois irmãos, que é o Henrique e o Edu Cabreira. E aí eles entraram na banda e eles foram se adaptando ao meu estilo, com as influências Johnny Thunders, Sid Vicious e entraram muito bem no estilo, realmente compreenderam o estilo que
eu estava a fim de fazer com a banda. Inclusive, quando eu comecei, eu sempre tive umas roupas legais, assim, eu acho legal, né? E tinha um pessoal que tinha uma certa, talvez, sei lá, olhava assim e falava, punk de boutique. Eu falei, meu, é isso aí, vamos chamar a banda de punk de boutique, já, né? Porque também para você se vestir assim, você tem que ter estilo, entendeu? E viver isso 25 horas, a gente vive isso, não é uma coisa fake. Se fosse fake, é diferente. But it's not fake. It's real, it's true, it's honest. É honesto. E é isso. E isso, eu acho que fica bem claro também, né? Muito legal estar aqui conversando com vocês. Queria falar isso. Sempre bom. Eu aprendo também. Então, você, como, tipo, você tava falando nos seus shows, você já já cansou, assim, tipo, não gosto de tal música, tipo, não tô com um saco cheio de tocar uma música, você não tem... Não vou nem tocar. Você só, tipo, não toca? Não vou nem tocar, se eu tiver de saco cheio dela, não vou tocar. Você já cansou de alguma música? Não, mas cada show é um show. Por exemplo, eu toquei num show... que era de expo, né? Tipo, era um pessoal mais velho, tranquilo. Então, não vai ser o mesmo show que eu vou fazer com a banda The Casualties, que é tipo Exploited, que é tipo super punk rock, sabe? É outra pegada, é outra mensagem. Cada show é um show, eu acho. E é importante você ter ser versátil, né? No sentido, dá pra você fazer mais coisas assim, né? Eu acho. E hoje em dia, qual que é a sua música favorita, assim, que você gosta livre. Mais de cantar? Essa nova? Tá muito difícil de cantar, mas Esse é o motivo de ser que você mais gosta? Que é o difícil? É um desafio, né? Desafio? É um desafio. Eu gosto de um desafio. Sempre gosto. E músico tem essa coisa, né? Essa coisa meio... se sentir desafiado. Uma coisa meio... eu acho, tipo, assim, olha, essa coisa de quando tem esses awards, né, essas cerimônias, eu acho que é mais uma homenagem mesmo, porque não dá pra falar essa música é melhor que essa. Como assim essa música é melhor que essa? Pra você é melhor, pra mim não é. Tem todo sentimento por trás. Né? Cada um tem um gosto. Eu nunca entendi muito isso, assim, sabe? Mas deixa como uma homenagem aos artistas que estão aí, né? Porque falar qual música é melhor que a outra, eu acho tão maluco isso, né? Uma vez, eu não me lembro agora, mas, sei lá, mostrou 4 músicas, 5 músicas estavam competindo. As 5 músicas eram muito boas. Por que essa vai ganhar? Sei lá, meu. Tudo... Beleza. E nesse contexto, você já subestimou alguma música sua? Tipo, você falou, putz, essa música eu acho que não vai dar muito certo, mas vou postar e, tipo, estourou muito assim, ficou muito grande. Sim, porque você nunca sabe o que o público vai gostar. À medida quando você coloca ela pra fora, assim, você lança ela já não te pertence mais. Sim, pertence, mas é o público que vai, né? O público que vai julgar. Mas eu acho mais importante de tudo, já que a gente tá nessa conversa, é você, cara, é cantar a sua verdade, sabe? Não é tão difícil isso, fazer isso, não é. Escreve os seus sentimentos ali, sabe? Como eu te falei, aí pega um violão ou toca o piano, canta uma melodia em cima, aí pega a sua letra, perdão, pega a sua letra e tenta encaixar na melodia até ficar boa. Se não ficar boa, beleza, pega uma outra música, faz uma outra música. O negócio é trabalhar. Porque se não trabalhar, não adianta, não vai vir do nada. Você tem que trabalhar. You gotta work in your craft, man. Tem que trabalhar, né? É isso. Acho que a música, quando a gente vai compor uma música, ela é esculpida, né? Então a gente começa e até ela ficar pronta, até realmente mostrar pra alguém, ela vira já outra coisa, né? Praticamente. Sim. Mas tendo aquela chama ali, aquela ideia, sabe? E aí você vai esculpindo ela. Geralmente as músicas boas, elas saem meio rápidas, né? Mas também as podem demorar um pouco também, né? Não tem problema. Não tem regra, eu acho, pra fazer a música. Você já errou várias vezes, né? Todo mundo não erra. E qual foi o erro que pra você foi mais importante pra você aprender novas coisas?
Só uma boa pergunta, não sei nem te responder. Como é que é a pergunta de novo? Você já errou algumas vezes e Várias vezes. Qual foi um erro que fez você melhorar na música e ficar um pouco melhor? Não tô conseguindo lembrar agora o erro, viu? Perdão. Mas deve ter, com certeza, porque eu já errei várias vezes. Mas isso serve pra vida também, né? Até um relacionamento estragado seu pode ser zoado pra sua vida. Você tem que estar... É muito importante você estar do lado de pessoas positivas, legais, que ficam contentes com o seu sucesso, com o seu trabalho, sem inveja. Você já logo percebe quando as pessoas são invejosas, né? Você não sente isso? Nem sei porque a gente entrou nesse caminho, mas eu acho que a música não é só a música, é a vida, é você vivendo. E a música é do tamanho do que você vive. Não foi eu que falei isso. Foi um dos maiores produtores de todos os tempos, que já faleceu. Era o produtor do Michael Jackson. Qual era o nome dele mesmo? Quincy Jones. Tinha aquela música My Way, né? Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. Tipo, arrependimento, eu tive alguns. Mas, novamente, só foram alguns, então não precisa nem mencionar. Não foi nem isso, é que eu não me lembro mesmo agora. Você já teve um relacionamento também muito forte com a Nina Hagen, né? Tanto que ela gravou Garota de Berlim com Tóquio. Você morou fora e tal. E tanto que você voltou e você chegou... E aí, champs? Alright! Rock and roll! Aí, teve alguma coisa fora do país que... Nossa, esse cara é muito legal. Vou fazer alguma coisa inspirado nele. Você pegou algum jeito de palco. Pegava... Eu acho que toda essa história do punk, né, acho que eu peguei desse movimento, assim, sabe? Isso é que me inspirou mesmo, assim, sabe? E eu acho que o David Bowie me inspirou mesmo, porque eu acho que ele sempre tinha um lado muito elegante, tipo um Fred Astaire, assim, da dança, sabe? Eu gostava muito dos ternos, fora dos Beatles, eu também gostava dos ternos do David Bowie, coloridos e tal. Então eu misturava isso com o punk. E eu, quando eu digo punk, lógico que não se limita a Billy Idol, é todo, como eu te falei, The Clash, pra mim uma das bandas mais estilosas. Inclusive, quem deu o nome da banda Brothers of Brazil foi o empresário do The Clash, Bernard Rhodes. Então isso foi muito bom, que eu acabei conhecendo as pessoas que eu sempre, né, admirei e tal. Inclusive a gente fez algumas músicas com ele, com o Bernard Rhodes, que montou o Clash, descobriu o Johnny Rotten na rua. O Johnny Rotten estava andando na rua, na Kings Road, com uma camiseta escrita assim: eu odeio Pink Floyd, I hate Pink Floyd. E isso era um absurdo alguém falar isso na época. E aí eles falaram: é você. Aí eles trouxeram ele, John Lydon, pra loja pra boutique Sex, que era do Vivian Westwood e do Malcolm McLaren, e colocaram 18, a música do Alice Cooper, pra ele cantar. Ele cantou daquele jeito assim, falou: é você. E é isso. Então eu realmente tenho um envolvimento forte com essa história do punk, e depois de ter morado em Nova York, aí foi mais ainda, assim, sabe? Eu realmente... A comunidade hardcore e punk me abraçaram lá, entendeu? No sentido de... Porque eu realmente vivia isso. É o que eu faço, sabe? É uma coisa que eu faço de amor mesmo. E eu acho que isso é o mais importante na sua profissão. É você amar realmente isso daí, fazer com o coração, como se sua vida dependesse disso mesmo. E você espera que, tipo, a nova geração da música, o que você espera dela no Brasil, assim? Porque comparado aos anos 80, aos anos 90, caiu muito a população de que gosta de rock. Tipo, ainda tem muita gente, mas comparado, tem absurdamente menos pessoas que ouvem e que gostam e que tocam rock, né? Porque ouvir, tudo bem, mas tem muitas poucas pessoas que não tocam um instrumento, não tem contato, só ouve mesmo e não põe pra frente, assim. O que você espera
Você acha que vai continuar? Você acha que vai melhorar, que vai piorar? É com vocês, né? Vocês que tem que fazer aí a parada. Mas faça com a cabeça aberta. Sabe, eu mesmo já gravei funk e trap. Eu tenho um funk, chama baile punk. Eu acho que o rock, hoje em dia, eu acho que a internet ela democratizou muita coisa, entendeu? Sabe? Então, tem muita porcaria e muita coisa ruim. Isso em todos os setores, em qualquer tipo de música. Tem trap bom, independente de você gostar ou não, né? Do estilo. Tem hip hop bom, tem hip hop ruim, tem rock bom, tem rock ruim, né? Vai do seu gosto também, mas eu acho que o importante é fazer o que você gosta. Por exemplo, eu vi esses dias, teve lá a festa do 89, aí tava o Marco, guitarrista do Chorão, ele tava com o filho dele. Aí o filho dele, ele falou, só que ele gosta de trap. Eu falei, e daí? Ele gosta de trap. So fucking do it, man, you know? Faz seu melhor trap possível, sabe? Seja lá do que você goste, sabe? Faz o que você gosta. Porque se você for fazer uma coisa que não é você, eu te garanto agora, não vai dar certo. Não vai dar certo. E você vai ser refém de uma coisa que não é você. Imagina viver assim? Fazer uma coisa, viver uma mentira. Quem quer isso? Não dá. Então, a música de hoje em dia está com vocês, está na mão de vocês, entendeu? Não importa a sua classe social, qualquer coisa, você tem que fazer, sabe, se dedicar de verdade, que vai aparecer de verdade. E não ter medo de arriscar. Então, mesmo que faça sucesso ou não faça, é importante fazer o sucesso é bom, é a recompensa que vem, né, de um trabalho, mas se for uma coisa falsa, ela vai embora rápida, vai ser, sabe, efêmero. Então, para finalizar aqui, descreva a Supla em 5 segundos. Fucking Supla, man. É isso. Muito obrigado por participar agradeço. aqui dessa entrevista da Conexão Rock. Foi um prazer. Bom, prazer, Supla. Obrigado, Champs. Muito obrigado a você por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Continue acompanhando nossas redes aqui, porque aqui a gente vai receber muito mais pessoas, muito mais artistas, muito mais lendas como o Supla aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto até aqui. Supla. Come on, kids.